o professor Paulo Otero, mas também sou crítico. Aliás, eu acho que o Estado de Direito Democrático está em crise em Portugal. Penso que os sinais são evidentes, mesmo para mim, que sou um pouco mais ingênuo e mais otimista, não tanto como o professor Paulo Otero, manifestamente, que não tem nada de ingênuo nem nada de otimista, mas, de facto, tem que reconhecer que o Estado de Direito Democrático não está realmente em boa saúde. E há muitos indícios, enfim, tantos outros que eu poderia aqui referir, não só desta dissociação entre o que está na Constituição, a Constituição escrita, e com a realidade constitucional e muitos outros exemplos. Mas agora, regressando à pergunta inicial, sobre, de facto, a legitimidade desta revisão perante a circunstância dos partidos não se terem apresentado aos portugueses com ideias sobre a revisão constitucional. E eu penso que há um dado prévio, com certeza que a maior parte dos portugueses não sabe, porque não são juristas, nem têm de ser, mas nós sabemos que os poderes de revisão constitucional estão abertos já há muito tempo, porque antes deste processo agora ter sido aceite pelos partidos com a apresentação de projetos de revisão, já tinha havido duas tentativas, uma do Partido Chega e outra de deputados do PSD Madeira, que foram liminarmente rejeitados, mas nós sabemos que o Parlamento estava em poderes de revisão constitucional. Não é de agora, já de vários anos esta parte, que está com poderes de revisão constitucional. Embora aí depois haja uma dúvida doutrinária, eu tenho as minhas dúvidas, porque a Constituição diz que pode haver uma revisão ordinária após 5 anos da aprovação da lei de revisão. A meu ver, eu penso que isso se conta não apenas quando há um ato positivo de revisão constitucional, mas também quando há um ato negativo de não aprovação de uma lei de revisão. Mas, portanto, isso é uma questão mais técnica ou jurídica, não vou entrar nela. Mas, portanto, eu penso que essa questão não tem grande sentido, porque, aliás, muitas propostas dos partidos, quer nesta eleição, quer nas eleições anteriores, supunham uma revisão constitucional. E isso pode não ter sido dito aos portugueses de uma forma explícita. Isto é, no programa eleitoral não estava lá um capítulo sobre a revisão constitucional, mas ao lermos as medidas que são apresentadas, muitas delas, evidentemente, que pressupunham uma revisão constitucional, ou pelo menos pressupunham um aperfeiçoamento ou uma correção de certas normas. O português não é jurista, nem tem que o ser. Sim. Por isso, como é que justifica que um português, um cidadão comum, conseguia depreender essas alterações à Constituição lendo os programas eleitorais? Aos portugueses não importa tanto saber se as medidas se alteram a Constituição ou se alteram uma lei ordinária. Eles querem que as medidas sejam aprovadas, se concordam com elas. E, portanto, saber se é pela forma da lei de revisão constitucional, ou se é pela forma de lei orgânica, ou pela forma de lei do Parlamento, ou pela forma do decreto-lei, isso é relativamente indiferente. Penso que os portugueses querem, sobretudo, a substância, querem as coisas alteradas, modificadas, melhoradas. Penso que essa é a ideia de base. Agora, há uma questão também de fundo, que é muito importante, e também tenho falado muito sobre isso, que é a questão do referendo constitucional. A nossa Constituição foi aprovada pela Assembleia Constituinte, em 1976, em 2 de abril de 1976, não foi referendada. Aliás, a Assembleia Constituinte foi muito importante, porque na história da nossa democracia foi a eleição, digamos, perfeita do ponto de vista da democracia eleitoral, porque foi a eleição em que, pela primeira vez, 25 de abril de 1965, houve um sufrágio universal. Até lá, todas as eleições anteriores isso não tinha acontecido, mas não se optou por um referendo constitucional. Muitos outros países têm referendos constitucionais. Aliás, a Constituição espanhola foi referendada, a Constituição francesa, em vários países há referendos constitucionais. Portanto, também nunca percebi bem a aversão que a classe política tem em relação aos referendos. Sejam aos referendos de leis ordinárias, seja aos referendos constitucionais. E, portanto, há, de facto, isso é verdade, há uma certa captura do sistema político por parte dos partidos que não gostam dos referendos, porque os referendos significam uma decisão autónoma dos próprios partidos políticos, porque é uma decisão que lhes foge das mãos e é uma decisão que fica nas mãos do próprio povo, do eleitorado que vota sem filtros, vota diretamente respondendo às perguntas que são colocadas. Mas, portanto, penso que a questão deve ser revista do ponto de vista da legitimação das alterações constitucionais, incluindo mesmo a possibilidade de um referendo constitucional, ou pelo menos de um referendo sobre as questões mais importantes que fossem apresentadas aos portugueses. Mas agora, em relação a este ponto, já que estamos aqui agora a falar no enfraquecimento do Estado de Direito, eu ia dizer o apodrecimento, talvez seja forte demais, mas no enfraquecimento do Estado de Direito,
E eu também tenho uma experiência interna, digamos. Tenho uma experiência externa como observador, como constitucionalista, como professor, embora às vezes não saiba bem o que é ensinar Direito Constitucional, mas também tive uma experiência interna como político, porque fui deputado durante 2 anos. Pois, eu um dia dei de escrever um livro sobre isso, mas é melhor não escrever porque isso vai granjear uns quantos inimigos. Mas de facto a experiência que eu tive, que foi uma experiência interessante do ponto de vista de ser titular de um órgão de soberania, que é o mais importante, que é o Parlamento, a Casa da Democracia, mas de facto vi coisas que eu achava que na vida nunca poderia ver, mas vi. Vi e experimentei e senti na carne certas coisas. E de facto isso gerou-me uma grande desilusão em relação à vida política. E várias atitudes psicológicas dos titulares dos cargos políticos que não julgo que tivessem melhorado, mas pelo contrário, penso que desde 2011, eu fui deputado na 11ª legislatura, entre 2009 e 2011, penso que as coisas se agravaram e não melhoraram. Desde logo agravaram-se do ponto de vista da desqualificação da classe política, isso parece-me evidente, mas agravaram-se também noutras matérias. E uma delas era, um dos aspectos que era óbvio, era a questão da falta de independência dos deputados. Porque os deputados que eram eleitos, a primeira coisa em que pensavam, após a eleição, era como é que eu vou conseguir ser eleito outra vez. Portanto, eu tenho que portar bem para o líder do meu partido, que depois também iam mudando, me escolher outra vez para eu ser outra vez candidato nas eleições seguintes. E, portanto, a primeira coisa que o deputado pensa, quando é eleito, é tratar da sua vida para ser reeleito. E tudo fará para o fazer. Portanto, isto é a primeira coisa. A segunda coisa é estar preocupado com a sua imagem. E, portanto, vi muitas vezes deputados muito preocupados porque não tinham saído, a sua intervenção não tinha sido no primeiro alinhamento do telejornal, mas só tinha sido no 5º alinhamento do telejornal. E isso provocava uma grande frustração, não terem sido a notícia no primeiro alinhamento, mas só no 5º ou no 10º alinhamento do telejornal, ou não terem aparecido na primeira página de qualquer jornal, em papel, coisa assim. Portanto, digamos, a vacuidade um pouco também da atividade política. Ou então o sectarismo. Se a medida é nossa, nós votamos a favor, mas se não é nossa, embora seja igual à nossa, nós temos que votar contra. Isto eu assisti com os meus olhos. E se alguém, como eu às vezes tentava, nas reuniões do grupo parlamentar, se alguém quiser discutir o assunto de uma forma mais profunda, até discutindo prós e contras da sua medida, quando chegamos ao momento em que podemos questionar a medida até para avaliar se os nossos adversários têm argumentos contra a nossa proposta, fazendo um jogo de prós e contras de certa medida, se a pessoa falasse de alguma coisa que fosse contra a própria medida que o partido estivesse a preparar, essa pessoa já tinha que ser mandada a calar porque estava a fazer o jogo do inimigo. Portanto, nem sequer num grupo parlamentar à porta fechada havia a liberdade de um deputado poder questionar e poder até ajudar os colegas num argumentário para fazer face numa discussão pública em razão de argumentos que pudessem pôr em causa a bondade da medida do seu próprio partido e não estando em causa, evidentemente, qualquer deslealdade do deputado em relação ao seu grupo parlamentar. E depois coisas pouco edificantes, como, por exemplo, saber dos candidatos em que os deputados votam para cargos exteriores da Assembleia da República, por exemplo, o Tribunal Constitucional, pelos jornais. Portanto, o deputado é que vota nos juízes eleitos para o Tribunal Constitucional, mas ainda antes de eles serem apresentados no Parlamento, já os jornais tinham garantido que era X, Y, fulano e Beltrano, que eram as pessoas a quem os deputados eram obrigados a votar. Mas o que é isto? Qual é a autonomia de um deputado em relação aos diretórios partidários? Nenhuma. Ou muito reduzida. E penso que isso é um grave problema da democracia que nós temos. Isso entronca naquilo que disse o professor Paulo Otero. É um problema sério. Outro problema é um problema também que é mais complicado de resolver, é o problema do tipo de representação que o deputado faz. No meu caso, eu fui eleito pelo Algarve, e o problema é que os deputados, embora eleitos por um distrito, porque não há um círculo nacional de funcionário, devia haver, mas não há, os deputados, embora eleitos por um distrito, representam toda a República. Mas há um problema, porque há deputado, mas como é que um deputado representa toda a República se o deputado é eleito por uma região que tem problemas específicos e se é eleito por uma região em que os eleitores votaram nele, embora os partidos sejam nacionais, porque ele se comprometeu a resolver os problemas daquela região. Mas quando chega ao Parlamento, ele não tem qualquer possibilidade de defender a região porque foi eleito,
porque ele tecnicamente passa a ser um deputado da República e na prática não tem qualquer poder de autonomia em relação aos interesses particulares da sua região. Aliás, na legislatura anterior tivemos uma coisa, aliás, ainda mais extraordinária do ponto de vista da ciência política, que foi um Parlamento das Aldeias de Portugal. Havia aquele concurso das aldeias de Portugal, também houve um Parlamento das Aldeias de Portugal, que era o Parlamento, no tempo da Geringonça, como havia um problema manifesto de articulação da vontade maioritária, o Parlamento resolveu começar a legislar através de recomendações. E, portanto, foi talvez a altura de toda a vida do Parlamento em que houve o maior número de resoluções. E portanto, como os partidos não se entendiam, ou se entendessem, seria complicado fazer essas leis nesse contexto de geringonça, então, como isso não tinha qualquer consequência, são atos políticos, não são atos vinculativos, são opinativos, ou seja lá o que for, então nós tivemos a maior quantidade possível e imaginária de recomendações sobre as mais variedíssimas coisas. Aliás, até havia recomendações sobre coisas que o próprio governo já tinha feito. Portanto, tal era, digamos, a vertigem e o delírio das recomendações, que até havia recomendações que se atropelavam umas às outras e umas que já eram, aliás, absolutamente desnecessárias em relação àquilo que já tinha sido feito. Portanto, há aqui, de facto, um conjunto de problemas sérios que dizem respeito à representação política e depois nós não nos podemos admirar de o Parlamento continuar numa senda de fragmentação que não vai ter qualquer involução nessa matéria. O caminho será de nunca mais haver maioria absoluta. Aliás, esta que existe é uma maioria absoluta absolutamente imprevista e que se deveu a vários erros táticos de última hora, a meu ver, mas o caminho é um caminho de progressiva fragmentação dos partidos políticos, pelo menos dos dois grandes partidos políticos que sofrem um grande desgaste, porque precisamente não conseguem fazer representação dos interesses da sociedade e depois dão campo de ação e de manobra e de batalha a partidos que conseguem concitar o voto de protesto, o voto minoritário, o voto de causas, quer à esquerda, quer à direita, e com tudo o que isso depois vai implicar de dificuldade de estabilidade política ou de algumas medidas manifestamente radicalizadas. Portanto, há neste momento em curso uma radicalização da vida política, em vários sentidos, que se torna formal com partidos mais radicalizados, mas que depois também se torna formal nas medidas que são apresentadas e, portanto, todo o trabalho que há de fundo, que é um trabalho legislativo e um trabalho de fiscalização política, vai-se perdendo. Apesar de tudo aí, o Parlamento dos últimos anos tem acentuado bastante, e penso que bem, a fiscalização política através das comissões parlamentares de inquérito. Penso que isso tem revelado alguns podres da nossa sociedade, penso que isso é útil, mas trabalho legislativo nenhum, ou quase nenhum. E há muitas leis que realmente precisam de uma melhoria significativa. E, portanto, vejo um conjunto de questões, podemos falar de outras,